meu nome é Amanda Ladeira. Eu sou a Rafaela Silva. E está começando mais um episódio do podcast Diálogos da Ordem, porque direito também se faz com diálogo. E o nosso convidado de hoje é o Douglas Zanini, delegado de prerrogativos aqui da nossa OAB de Itajubá. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco para a gente falar sobre esse tema que é extremamente importante. O prazer é todo meu e é um tema realmente extremamente relevante, né, para a nossa advocacia. Nós, como profissionais do direito, estamos assistindo aí uma tentativa de inferiorizar a nossa profissão, de vilipendiar a nossa profissão e a atuação, né, do sistema de prerrogativas da seccional mineira é excelente, excepcional e eu tenho o maior prazer de estar aqui falando com vocês. Muito legal. Hoje, então, você vai trazer pra gente o que são essas garantias, né, que sustentam o advogado aí trabalhar com segurança e independência, né, Amanda? Sim, exatamente, porque as prerrogativas elas são essenciais para a nossa atuação e elas são desconhecidas até mesmo pelos próprios advogados, né? Mas antes da gente entrar efetivamente no tema, eu queria que você contasse pra gente quem é o Douglas e como que foi a sua trajetória até chegar na advocacia. Bom, não é a minha primeira formação. Saí do ensino médio, estudava no 19 de março e a minha família toda queria que eu fizesse direito. Uhum. E aí, como um adolescente teimoso e rebelde, eu fui fazer gastronomia. Fiz gastronomia e trabalhei por 15 anos como chefe de cozinha em resorts e hotéis pelo país afora. E aí voltei para Belo Horizonte, fui chamado para ocupar um resort em Belo Horizonte. Só que eu já estava começando a ficar meio cansado daquela rotina de trabalhar todos os dias, de não ter fim de semana, de não ter feriado. E aí comecei a pensar em fazer uma outra coisa. A sua família é daqui ou é de Belo Horizonte? É daqui de Itajubá. Tá. Os meus pais moram aqui. Uhum. Mas morei muito tempo em Belo Horizonte, então considero Belo Horizonte minha cidade do coração. E aí, em Belo Horizonte, morando lá, eu tive que voltar para Itajubá, isso há uns 10 anos atrás, porque meus avós precisavam de alguém que os amparasse, que cuidasse deles. Já estavam bastante idosos e eu fui a pessoa da família que se dispôs a fazer isso. Então, eu voltei para Itajubá para cuidar deles. Fiquei 1 ano, estritamente cuidando dos meus avós. E aí, depois desse ano, eu falei, eu preciso voltar a fazer alguma coisa, né? E fui fazer a faculdade de Direito na FEP, aqui em Itajubá. E me formei em 2020, nós estamos aí com 6 anos de formados, e tenho meu escritório, abri o meu escritório tão logo saí da faculdade, então participei, né, de algumas comissões dentro da OAB, aqui de Itajubá, da nossa 23ª subseção. Palestrei bastante para alunos dos cursos de Direito, falando sobre... Porque quando eu estava na faculdade, eu sempre ouvia uma falácia de que o mercado está muito saturado, tem muito advogado, você não vai sobreviver, você não vai conseguir trabalhar. E como eu saí da faculdade, no mesmo ano que eu saí, eu já abri o meu escritório próprio, e desde então eu continuo com o meu escritório próprio, eu quis levar essa experiência para os estudantes. Olha, não é bem assim, né? Confesso, o mercado é saturado, tem muitos advogados? Tem. Mas se você se empenhar, se você se dedicar àquilo, a construir a sua carreira com seriedade, com estudo, com inovação, você tem mercado de trabalho. Tem muito advogado, mas cada um tem a sua forma de trabalhar, tem sua personalidade e cada cliente identifica com o advogado ali que tem semelhanças, né? É interessante falar sobre essa questão da saturação, que eu também ouvi muito isso. E assim, na prática não é dessa forma. Tem pessoas que se identificam, que gostam do seu atendimento, que gostam da estratégia, enfim, a gente torna o cliente ali fiel, né? E assim, advogados pode até ser que tenha muito, mas bons profissionais, aí a gente já começa a é muito importante o que a doutora disse, porque assim, o cliente, quando ele nos procura porque ele confia na gente. Uhum.
ele confia na postura, ele confia no conhecimento, ele confia porque conhece a família, conhece o círculo de amizades da gente. Então, não tem essa, tá saturado, você vai morrer de fome. Não existe isso. Sim. Né? Dá pra fazer tanta coisa também, né? Dá. Mas vamos lá, Douglas. Conta pra gente como que foi que começou esse vínculo com a OAB, quando se foi um convite para ser um delegado, como que foi, seguir os passos de alguém? Conta pra Então, gente. isso é muito importante. Quando eu saí da faculdade, eu não tenho pessoas na minha família que eram formadas em direito. Né? Eu não tinha um escritório para eu trabalhar, eu comecei do nada. Né? E aí eu pensei, bom, eu preciso ter visibilidade, eu preciso ir atrás, eu preciso me mostrar para as pessoas, para que as pessoas saibam que hoje eu sou um advogado, que eu sou um profissional. E como que eu vou fazer isso? Eu vou lá na OAB. Né? Então eu me lembro, e é preciso inclusive citar o nome, na época era o Dr. Alexandre Marcelli, que era o nosso presidente aqui da 23ª subseção, e eu procurei o Marcelli. Falei, Marcelli, estou saindo da faculdade, acabei de pegar a minha carteirinha, né? E o que eu posso fazer aqui na OAB? Tem alguma comissão que eu possa entrar? Como que funciona uma comissão? Não sabia nada, porque isso ninguém ensina pra gente na faculdade, né? Como que funcionam as comissões dentro da OAB, qual que é o trabalho que a gente tem que desempenhar. E ele muito solicitamente foi lá, me explicou. Nossa, ele é ótimo, né? Excelente. Deixamos aqui uma aba. Ele é ótimo. E aí ele me explicou e eu falei assim, olha, Douglas, você pode se encaixar, né, nas comissões que já existem ou criar uma nova. Né? Tem uma lista de comissões com membros permanentes e você pode se inscrever nessas comissões. E aí eu me lembro que foi na ocasião em que o Dr. Pedro Gama era o presidente da OAB Jovem. E aí ele me fez o convite para compor a OAB Jovem naquela ocasião. Então, a primeira comissão que eu entrei foi a OAB Jovem. E a OAB Jovem é um caso à parte. Né? A OAB Jovem, ela te dá uma visibilidade, ela te leva para as escolas, ela te leva para a rua, ela te coloca um microfone na mão, e foi muito legal essa atuação. E, conjuntamente com a atuação na comissão da OAB Jovem, eu fui presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Só que a quantidade de trabalho me impossibilitou trabalhar nas comissões, né? Porque, assim, quando eu comecei, eu queria ter visibilidade, eu queria aparecer, só que aí aquilo surtiu efeito. Por isso que é legal falar isso, né? Para o público, para os estudantes, inclusive, de direito, que quando você faz uma ação de buscar visibilidade, o retorno é quase imediato. Né? Então, praticamente no mesmo ano, eu já vi que eu já não conseguia mais responder às expectativas, tanto do presidente da OAB Jovem, que era o Dr. Pedro, e quanto da Comissão de Direito do Consumidor, que eu era o presidente. Né? Então, eu coloquei o meu cargo à disposição da OAB Jovem, ela seguiu, e também coloquei o meu cargo à disposição da Comissão de Direito do Consumidor. Outras pessoas assumiram, porque a quantidade de trabalho foi muito grande. Né? Então, assim, é um caminho muito bacana para aqueles como eu, né, que começaram sem ter conhecimento nenhum. Né? Porque não se ensina isso na faculdade. A gente não aprende na faculdade como que funciona o sistema OAB. Né? Então, o PJ eles ensinam a gente como trabalhar, quem dirá a OAB. Então, é importante, porque é importante, mesmo que o aluno, né, não tenha esse condão, porque, assim, é preciso dizer que eu sempre tive uma facilidade muito grande em falar, em me comunicar, falo até, eu sou extremamente prolixo, mas mesmo aqueles que não têm são tímidos, mais reservados, mais retraídos, eles podem se inserir nessas comissões e eles vão ter a visibilidade. Tem espaço, tem tem espaço para todo mundo. E assim, como que surgiu o convite para você atuar como delegado de prerrogativas na OAB? Porque, querendo ou não, é um cargo que tem muita responsabilidade e tem muita demanda também, né? E tem Bastante. que ter peito também, né? Tem. Bom, aí eu tenho que falar de uma outra pessoa que foi quem me indicou.
O ano passado, eu sou muito próximo de uma das componentes da atual diretoria da OAB, que é a doutora Shirley Mariano. E a doutora Shirley, ela precisava indicar alguém para ocupar o cargo, para presidente, para a doutora Elisa. E a Shirley me conhece, ela sabe como que eu trabalho, as minhas características profissionais e pessoais. Ela sabe que eu, se tiver que falar com firmeza, eu vou falar com firmeza, seja com quem for, né? Com cordialidade, com educação, mas com firmeza. Sim. E aí ela me fez o convite: você topa ser delegado de prerrogativas? Uma responsabilidade muito grande, né? Mas se você acredita que eu tenho esse potencial, eu topo sim. Aí a Shirley me indicou para a doutora Elisa, porque há um caminho, né? Então a Shirley me indicou para a doutora Elisa, eu fiz o curso, que é preciso fazer um curso de preparação para ocupar, né, esse cargo. E aí a doutora Elisa fez a minha indicação para o presidente da seccional mineira, que foi quem me nomeou. Então foi assim que eu me tornei um delegado de prerrogativa. Muito legal. Para quem não tem familiaridade com o tema, fala pra gente o que é essa tão falada prerrogativa. Importantíssimo. Muitas pessoas e até muitos advogados, erroneamente, confundem prerrogativa com privilégio, né? E essa é uma, inclusive, da nossa procuradora-geral, que eu também preciso citar, a doutora Gleiciane, ela fala muito sobre isso. Prerrogativa não é privilégio. O que é prerrogativa? Prerrogativas são direitos específicos do advogado e da advogada para a luta pelos direitos dos nossos constituídos. Exatamente isso. Então, dando um exemplo, né? Eu tenho o direito à inviolabilidade do meu escritório. Para que um delegado ou um policial entre no meu escritório e faça lá uma busca e apreensão, não é simples. Precisa ter um mandado, esse mandado precisa ser específico. Então, eu preciso acessar um documento de um cliente do Douglas X. Tem que estar escrito no mandado isso. Porque o escrivão, o investigador de polícia, ele não pode vasculhar todos os meus documentos sobre todos os meus clientes. Existe o sigilo profissional, né? A nossa profissão é similar ao sigilo de um padre, né? E é legal, está escrito na lei. Eu não posso quebrar esse sigilo. Se eu não posso, muito menos o Estado, né? Então, para dar só um exemplo das prerrogativas. Tem que ter um representante da OAB junto também, né? Quando tiver essa busca e apreensão, por exemplo. Importantíssimo. Quando a gente fala em prerrogativa, muitas pessoas falam: mas da onde que você tira isso? Gente, isso é uma lei. Existe a lei, o Estatuto da OAB, no artigo 7º e no artigo 7º-A, estão descritas todas as condutas que são prerrogativas do advogado. E, inclusive, existe o artigo 7º-B, que criminaliza alguma dessas condutas. Por exemplo, a inviolabilidade do domicílio. Se eu tenho, por exemplo, um escrivão de polícia, um investigador, que chega no meu escritório e quer acessar determinado documento sem um mandado de busca e apreensão específico, ele pode ser criminalizado. Ele vai ser preso, inclusive, por isso. Não pode. É lei. E assim, no dia a dia, o que faz um delegado de prerrogativas? O delegado de prerrogativas, ele dá suporte para a atuação correta e livre dos profissionais, né? Porque a nossa profissão, o que nós, como advogados, fazemos? A gente luta, milita pelo direito alheio. Então, eu tenho um cliente e eu vou postular em juízo ou fora dele em prol desse meu cliente. Então, o que me garante a liberdade de atuação? A lei. Só que nem todos os servidores públicos gostam disso. Porque é uma liberdade que eles mesmos não têm.
Ninguém quer nenhum outro profissional fiscalizando trabalho alheio, né? Sim. Exatamente. E apontando, falando, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, quando uma prerrogativa de um advogado é ferida, é violada, esse advogado, ele precisa acionar o sistema de prerrogativas. Como que ele aciona esse sistema de prerrogativas? Existe todo um sistema construído para dar suporte para esse profissional, para esse advogado. Eu tenho o maior privilégio, né, hoje, de estar dentro do sistema de prerrogativas da seccional mineira. Por quê? Porque é um dos melhores sistemas do Brasil. Nós damos treinamento para outros estados da federação, para vocês terem ideia. Por quê? O nosso sistema, ele funciona. Hoje, por exemplo, vocês duas como advogadas, vamos supor que vocês tenham uma violação de prerrogativas, ou suspeitem que tenham uma violação de prerrogativas. Então não tem que ser algo concreto. Não. Você pode suspeitar que alguma coisa está sendo negada ali para você. Exatamente. Muitas das demandas que eu recebo não são prerrogativas. E aí é um apelo, inclusive, que eu faço aos advogados que procurem saber quais são as prerrogativas de vocês. Quando a gente abrir, quando eu falo a gente, né, quando nós, OAB, abrirmos cursos, treinamentos sobre prerrogativas, que vocês possam comparecer, porque isso facilita a sua própria atuação como profissional. Né? Então, a grande demanda minha hoje é ouvir o advogado e fazer uma seleção. Se enquadra como prerrogativa ou não se enquadra como prerrogativa. E eu vou ser sincero para vocês duas. A maioria das demandas não se enquadra como prerrogativa. O advogado, ele acha que ele está tendo um direito violado ali, mas não é. Então, ele desconhece quais são as prerrogativas. As próprias garantias. Exatamente. Então, a gente... Pode terminar. Por isso a importância de fazer o curso, de ler lá o artigo 7º, o 7º-A, o 7º-B do nosso estatuto, para saber de fato o que são prerrogativas. Mas eu acho também que esse desconhecimento, ele vem desde lá de trás, porque quando a gente estuda para a OAB, a gente estuda, né? Tanto é que cai na prova de ética. Só que depois que a gente se pega ali a nossa carteira, a gente nunca mais abre para ver. A não ser que tenha um caso muito específico que você queira saber ali como você teria que conduzir, que aí você vai pegar e vai ler. Mas fora isso, muita gente só estudou na época da OAB e nunca mais estuda. Mas o que eu acredito que seja equivocado. Sim. Porque a nossa atuação está dentro daquele código. Exatamente. Eu preciso entender aquele código. Eu preciso... Né, claro, eu preciso saber de cor todos os artigos, mas eu preciso entender o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, quando eu posso fazer, quando eu não posso fazer, a quem eu devo procurar, a quem eu não... Tanto que parece que os advogados só recriam ações de outros advogados. Às vezes o advogado está agindo sem ética nenhuma e está todo mundo reproduzindo porque acha que está amparado pelo código. Sim. Na verdade é diferente. Douglas, eu sou advogada criminalista. E se eu me deparar ali com uma violação de prerrogativa minha, realmente é uma prerrogativa, qual que é o procedimento? Qual atitude eu devo tomar? Para quem eu devo ligar? Qual telefone eu devo ligar? Conta pra gente como que é o procedimento. Excelente pergunta. O nosso sistema de prerrogativas da OAB de Minas, ele disponibiliza um número de celular 24 horas. Então, qualquer advogado mineiro, ele vai ligar nesse número, que a gente pode colocar, eu não sei de cor o número, mas a gente pode colocar na legenda depois. Pode deixar. Esse é o telefone da nossa Procuradora-Geral de Prerrogativas, a doutora Gleiciane, em Belo Horizonte. Então, você sentiu que teve uma prerrogativa violada, você vai ligar para a doutora Gleiciane, vai narrar para ela o fato. O que a doutora Gleiciane faz? A doutora Gleiciane é como se ela fosse a chefe de todos os delegados de prerrogativas de todo o estado de Minas. Então, ela filtra, ela ouve o relato, ela identifica de onde vem aquele relato e ela aciona o delegado mais próximo. Então, vamos supor que a doutora teve um problema numa audiência criminal aqui em Itajubá
e ligou para o número e falou com a doutora Gleiciane. O que a doutora Gleiciane vai fazer? Ela vai entrar em contato comigo ou com o doutor Kaiser, que somos os dois delegados neste momento, e vai pedir que a gente se desloque. Douglas, eu preciso que você esteja lá na primeira vara criminal, lá no Fórum de Itajubá nesse momento, doutora X está pedindo seu auxílio lá. E eu vou lá. Vou lá. E aí, é uma coisa muito importante que faz parte, inclusive, do nosso treinamento. O delegado de prerrogativas, ele precisa garantir o exercício da advocacia do colega. Mas ele não pode ser aquela pessoa que vai colocar lenha na fogueira. Ele não vai chegar lá, batendo o pé na porta, gritando com o magistrado. Não é essa a atuação. O delegado de prerrogativas, ele vai agir com cordialidade, com educação, com respeito ao cargo público e vai ponderar com o magistrado, com o servidor público, seja ele em qual esfera for, com o promotor de justiça. Olha, excelência, veja bem, neste caso aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos flexibilizar. É aquele Ele trabalho vai mediar ali, né? apaziguador, mas para garantir a atuação do profissional, É do muito importante advogado. você chamar atenção para essa forma de condução, porque muita gente acha que é isso. Eu vou ligar pro delegado de prerrogativas, que ele vai descer ali com capa do homem, advogado super E vai falar, advogado. tá preso por abuso de autoridade. Eu como cidadão estou dando voz de prisão. As pessoas têm essa imagem. Eu falo por mim, porque eu também imagino que aquela... Eu sei que tem um embate, mas tudo pode ser feito com cordialidade, né? Deve ser feito com cordialidade. Vou te dar um exemplo, recente, inclusive. Nós tivemos uma Fofoca, gente, adoro. Nós tivemos uma advogada e ela teve um problema para acessar o gabinete de um dos juízes aqui de Itajubá. E ela queria, porque ela queria que tivesse acesso remoto. Ela não estava na cidade e ela queria falar com o juiz. Ela acionou a nossa presidente, a presidente me acionou, a presidente deu retorno para o advogado o mais rápido possível. Eu dei o suporte também para a presidente. O que a advogada queria? Ela queria que naquele momento fosse criado um canal de WhatsApp direto do magistrado com ela que estava em outro estado da federação. Desconhece o estatuto. No estatuto não está escrito que nós, advogados, temos que ter acesso irrestrito ao magistrado. Lá, o que diz o nosso código? Nós, advogados, temos o direito de ser recebidos presencialmente pelo magistrado. Não é pelo assessor, não é pelo estagiário. Eu tenho o direito de despachar com o juiz. E mais, não existe marcar hora, que em alguns lugares chegou-se a cogitar, inclusive a fazer esse tipo de coisa, não existe, não está na lei. Não está na lei, não é factível. O que nós, advogados, temos que respeitar? Se tem 10 advogados ali esperando para despachar com o juiz, eu serei o 11º. E eu vou sentar e eu vou esperar. Agora, querer que o magistrado atenda remotamente a advogada não é uma prerrogativa. Perfeito. O legal é que quando acontece essas situações é onde a gente vê o que dá para melhorar. Às vezes não é imediato, como você falou, né? Porque essa questão realmente seria muito interessante se todos os gabinetes atendessem da mesma forma. Então, um gabinete atende de forma remota e outro não. Então, quando surge esse embate, essa questão, aí levanta um alerta, olha, será que a gente consegue melhorar isso? Né? Não é uma prerrogativa, como você falou. Mas levanta uma bandeira ali de, olha, dá pra melhorar, vamos tentar conversar. Se é possível facilitar o trabalho, justamente, vamos facilitar. Só que assim, nós profissionais, a gente esbarra na liberdade também do outro profissional. Então, quando um magistrado ele ocupa uma vara, ele organiza aquela vara da forma que ele acha que é a mais apropriada, dentro dos limites da lei. Então, se ele está cumprindo a lei, ele pode organizar ali da melhor forma que ele puder. Por isso que há algumas divergências ali. O magistrado X faz de uma forma, o Y faz de outra, e tá certo, não está errado isso.
Podemos pedir que seja, né, que se torne um padrão? É possível, né, que nós, enquanto OAB, a gente pode sim chegar para o diretor do foro ou a juíza diretora do foro, fazer um pedido. Mas isso não é obrigatório. Mas vai deles acatarem ou não. Você não pode obrigar o magistrado a fazer isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aqui na cidade de Itajubá, por um período, eu advoguei também no criminal e na vara de execuções penais. E nós temos um juiz que, em tese, é novo aqui na comarca. Dr. Felipe, excelente, excelente. E quando o Dr. Felipe chegou, a gente não sabia qual era a forma de atuação do magistrado. A gente não sabia se ele recebia a gente no gabinete, ou falava com a assessora, ou marcava. A gente não sabia. Então, a gente teve que aprender como que o Dr. Felipe... E aí, eu não sei como é hoje, mas quando eu tive, né, que advogar com ele era muito claro. Assim, Douglas, é comigo. Você não fala com a assessora, você não fala com o chefe de secretaria. A qualquer hora que você chegar aqui no fórum, você vai falar comigo. E eu vou resolver o seu problema. Uhum. Eu vou explicar se eu posso ou não posso te atender. Eu só não vou te atender se eu tiver numa audiência. E aí, se eu tiver numa audiência, eu peço a gentileza que o senhor espere, eu vou terminar a audiência e eu vou atender o senhor. Então, esse é o exercício da prerrogativa. Tá certo? Ele não está barrando o meu direito. Só que ele precisa trabalhar, ele precisa fazer a audiência. Eu não posso simplesmente querer... eu quero que o juiz me atenda agora, nesse momento. Ele tem sentenças para produzir, ele tem audiências para conduzir, ele tem... Não pode ser dessa maneira. Ele mesmo, como você falou, ele não... Hoje ele trabalha também dessa forma. Você precisou, olha, liga lá, fala lá no gabinete. Olha, ele está em audiência agora, vai terminar mais ou menos aqui uns 40 minutos. Posso enviar o link para a senhora entra, ou 4 horas, 4h30, quando ele finalizar tudo, eu te mando o link. Então, sempre tem essa flexibilidade, né? Diferente de outra vara, que não tem tanta flexibilização dessa forma. Nunca precisei também acessar essa vara. Graças a Deus, cai muita coisa com o Dr. Felipe, eu gosto muito de trabalhar com ele. Amanda, ele é fenomenal. Ele é fenomenal mesmo. Atende sempre solícito, né? Educado, respeitoso, mas enfim. Mas assim, só ainda fechando o assunto, né? Nós temos hoje em Itajubá 2 varas criminais. Há grandes divergências entre as duas. Mas nós, que somos advogados e que atuamos na comarca de Itajubá, eu acredito que nós somos privilegiados. Por que eu falo isso? Porque nós conhecemos as pessoas. Né? Então, pode ser que um advogado de fora tenha alguma dificuldade, uma ou outra, desconheço. Mas nós, por que eu falo isso? Porque a gente conhece todo mundo que trabalha nas varas. Então, se eu tenho um problema, eu aciono o chefe da secretaria. Eu tenho o WhatsApp do chefe da secretaria. Eu tenho o WhatsApp da assessora. Eu tenho o WhatsApp da direção do foro. Então, a gente consegue ali, com jeito, resolver o nosso problema. Falar com o magistrado. Né? Não vejo que Itajubá esteja na vanguarda dessa inferiorização da advocacia, não. Não, com certeza. E a gente também não aceita a forma como tá. Então, a gente sempre tá buscando melhorar. Sim. Então, como eu falei, sempre, então, quando vem ali, olha, um advogado trouxe uma questão assim, assado, vamos ver o que a gente consegue? Vamos ver se a gente consegue mudar? Eu acho que do advogado, tudo que a gente faz, eu até brinco com os meus clientes, a gente pede, nossa, eu fico o dia inteiro pedindo. Mas é o nosso trabalho. Justamente. Então, sempre quando envolve uma questão que a pessoa fala assim, mas será que dá? Será que eles vão ceder? Não, a gente tem que pedir. Tem que pedir. Você tem que pedir tudo. Tudo. Para conseguir um pouco. Sim, com né? certeza. Ou até mesmo para conseguir um não, porque a gente já sabe que aquele assunto a gente não vai ferver a cabeça. Então, esse assunto, inclusive, que eu trouxe aqui da advogada que queria falar com o magistrado remotamente, levantou uma conversa e uma discussão muito importante, né, dentro da nossa atuação, que é a seguinte: é uma prerrogativa? Não é uma prerrogativa. Ponto. Podemos lutar com as armas corretas para que isso seja uma realidade?
Podemos. E aí nós temos hoje, por exemplo, da mesma forma que eu falei do nosso ex-presidente Alexandre Maselli, nós temos a doutora Elisa Pires, que é uma presidente excepcional. Ela é excelente. Ela me ligou depois que teve essa conversa num dos nossos grupos e tal. Disse, Douglas, vamos levar isso? Vamos conversar com o juiz, diretor do foro? Porque se a gente conseguir, é uma facilidade para a gente. E não é uma facilidade só para o advogado. Também é uma facilidade para o magistrado. E não só para os que estão aqui presencialmente, mas para que os que eventualmente precisem atuar em Itajubá, né? Exatamente. O Douglas, tem muitos advogados que, no início de carreira principalmente, eles têm receio de invocar as suas prerrogativas por medo de criar atrito ali com as autoridades, né? Na sua visão, onde que está o limite entre defender as prerrogativas e manter ali uma relação institucional respeitosa? Excelente pergunta. Olha, eu existem vários perfis de advogados, né? Então, qual que é a primeira orientação que eu dou para os colegas mais jovens que estão ingressando agora ou que ainda vão ingressar na advocacia, ou até para os mais experientes? Nenhum magistrado ele vai se opor a receber um advogado. Eu nunca tive esse problema. Então, se você acha que está tendo um cerceamento ou uma violação ali com o magistrado, conversa com o magistrado. Falei, Excelência, posso conversar com o senhor? O magistrado, ele vai te receber, ele vai conversar com você. E aí você vai falar com sua Excelência, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente pode resolver. Uma conversa amigável, uma conversa ao pé do ouvido ali, com bastante educação. O que eu vejo muito é que os advogados, principalmente os mais novos, eles chegam com uma energia muito... E isso é muito bom, não estou falando que é ruim, não. Isso é bacana, a gente precisa mesmo ser reacionário, a gente não pode ser compassivo. Mas, às vezes, essa energia ela é canalizada de forma errônea. Então, eu tive também, acho que semana passada, um problema de prerrogativas para resolver e consegui resolver para a advogada, mas eu cheguei para falar com a assessora falou assim, doutor, eu já estou sabendo do problema, só que a advogada veio aqui, ela quase me bateu, ela estava alterada, e aí eu fiquei com receio. Então, assim, a gente precisa agir com firmeza, mas a gente precisa ter cautela, a gente precisa saber que existe o limite da cordialidade. Então, primeiro caminho, eu vou acionar o magistrado. Eu vou falar com a assessora, eu vou falar com o chefe de secretaria. Não resolveu o problema? Vou falar com o magistrado. Não resolveu o problema? Eu vou chamar o delegado de prerrogativa. A pessoa, ela tanto pode me chamar a mim já de imediato, como ela pode acionar a Procuradoria em Belo Horizonte. Aqui, os profissionais de Itajubá, eu aconselho que me procurem já, porque aí você corta o caminho. Né? Porque o que a Gleiciane vai fazer? Ela vai ouvir o relato, E vai te ligar. ela vai filtrar e vai pedir para que eu entre em ação. Então, se você tem o meu contato, é mais fácil que você já fale comigo. Né? Então, Douglas, eu estou tendo um problema aqui, como eu tive com uma advogada na semana passada. Aí ela me relatou a situação toda. Qual que era o problema? Não vou falar quem é o nome, né, por motivos óbvios, mas ela juntou uma procuração num processo, na verdade era um inquérito, e teria uma oitiva no outro dia seguinte. E ela juntou na quinta-feira, essa oitiva era na terça-feira de manhã, e até na sexta-feira, até na segunda-feira não tinham feito a habilitação dela. E ela ligava, ela ia ao fórum e não conseguia. E não conseguia. Falava com o chefe, falou com o chefe de secretaria, falou com o estagiário e nada. Falei, bom, então vou lá, né? Saí do meu escritório, fui lá. Primeiro fui com o chefe de secretaria. Falei, o que está acontecendo? Colocou já a procuração. Então, porque... Aí sempre tem
Sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. Ah, então, porque o processo ele não está na secretaria, ele está concluso. Como ele está concluso, eu não consigo fazer a habilitação dela. Não há impedimento nenhum para fazer a habilitação. Você pode fazer habilitação. Eu fui estagiário dentro do fórum, eu sei muito bem, você pode fazer a habilitação do advogado. Não tem problema nenhum. Tá. Então, é esse o problema? É esse o problema. Saí da secretaria, fui lá no gabinete. Fulana, estou aqui para resolver esse problema. Consegue resolver isso? Porque ela tem uma oitiva amanhã e ela precisa estar devidamente habilitada no processo. Ah, mas então, veja bem, doutor, o juiz não está aqui, ele está num evento em Pouso Alegre. Eu falei, eu não lembro o nome dela, eu falei, assessora, a ausência ou a presença do magistrado aqui neste momento não vai interferir em nada. A única coisa que eu estou pedindo é a habilitação da advogada. Não é para só dar aquele isso. tipo de sentença. Eu não quero que ele dê parecer, que ele dê sentença, que ele dê eu não quero nada. É um procedimento administrativo. E ela precisa, porque amanhã de manhã ela vai estar na delegacia com o cliente. Então eu gostaria que você... Mas eu falei num tom, dentro do adequado, com a cordialidade. 1 hora depois, a advogada me ligou, Douglas, estou habilitada no processo. Eu tive um problema desse, Douglas, e agora você vai me falar se foi uma violação ou não. Teve uma medida protetiva concedida no regime de plantão. Foi ali na última semana do Ano Novo. Uhum. E estava em Pedralva, no Comarca de Pedralva. Teve a troca do plantão, o processo foi remetido para Itajubá, juiz de origem, porém trocou o plantão de Pedralva e foi para Brasópolis, certo? Eu não consegui me habilitar na medida protetiva até, vamos dizer ali, esse meio de janeiro, mais ou menos, porque a funcionária ali, eu não lembro qual que era o cargo dela, mas a pessoa que estava responsável pelo plantão me passou que o processo foi remetido de Pedralva para Itajubá, ela era de Brasópolis, ela não poderia trazer esse processo para Brasópolis, mesmo eu tendo selecionado ali o pedido de habilitação da procuração em regime de plantão judiciário. E eu não consegui, realmente. Foi uma luta. É uma violação de prerrogativa. Elisa me ajudou, mas assim, essa funcionária, ela estava muito... Ela estava colaborando, ela me mandava vários áudios me explicando de várias formas, usando outras palavras, mas eu falava para ela, ela falava, eu não posso chamar o processo para mim, porque foi emitido para Itajubá, o juiz vai me matar, ela até brincou, mas assim, eu só consegui resolver o problema. Teve feriado, não sei o que, quando a Elisa me passou o contato da servidora do fórum, o fórum estava fechado, mas eu consegui acionar essa funcionária que estava em casa para poder me habilitar no processo. Nós temos essa dificuldade, às vezes, quando o processo migra. Rápido, gente, foi uma luta. Quando o processo migra, né, de comarca, há esse desacerto mesmo nas informações. E acontecem esses impedimentos. Mas quando você, por exemplo, precisa com urgência, né, e normalmente esses casos são urgentes, existe o plantão para isso. Então, se o juiz plantonista é Brasópolis, Brasópolis tem que definir. Se o processo está em Itajubá, Itajubá tem que definir. Então, não pode demorar muito, né? Inclusive, assim, uma das queixas que a gente tem, né, de prerrogativa, que foi levantada aqui na comarca de Itajubá e a gente já teve em contato com o juiz. Por exemplo, quando há expedição de alvará. Alvará para saque ou de... Alvará de saque. Não, de saque de valores. Nós estávamos tendo uma dificuldade muito grande, ainda estamos tendo essa dificuldade, porque existiam ali alguns alvarás que, após a determinação do magistrado de expedição do alvará, levavam 3, 4 meses para a secretaria expedir o alvará. E, às vezes, se trata de uma verba alimentar. Às vezes, é alvará de honorário. Né? Nós já tivemos em contato com os magistrados, explicamos a situação. A fala deles é, não existe problema nenhum, está tudo super correto. Não, imagina, alvará aqui é 1 semana. Nós que atuamos, a gente sabe que não é assim que acontece. A gente sabe que demora.
E quando demora, o cliente é que é prejudicado. Até a gente, como profissional, é prejudicado. Ô Douglas, na prática, quais são as prerrogativas as prerrogativas que você mais entende que ser preocupante? Os casos que mais acontecem com frequência? Olha, o que a gente vê com bastante frequência é o impedimento do exercício de fala em audiência. Isso acontece bastante. Tanto civil quanto criminal? Tanto civil quanto criminal. E aí é importante que eu traga essa informação, por quê? Muitos advogados desconhecem o que tem que ser feito, né? E desconhecem o rito ali daquele momento. Às vezes são advogados novos, não têm uma experiência, têm às vezes algum receio de falar com o magistrado. Então, assim, se você está numa audiência e você tem que falar, você está ali, né? Você é a voz. Militando pelo seu cliente. Então, você é a voz do seu cliente. Então, você tem que falar. Se o juiz ele não te dá abertura para falar, ou se ele caça a sua voz, o que você tem que falar? O que você tem que fazer? Você tem que usar o famoso pela ordem, excelência. Eu vou falar. Mas aí, tem advogado que usa o pela ordem para qualquer coisa. Está no meio da... O pela ordem é só... para aqui um minutinho, gente. Eu preciso falar. É algo que eu preciso falar urgente. Porque você não precisa falar pela ordem toda hora. E que, às vezes, o advogado inexperiente, ele acha que o pela ordem eu vou falar. Toda hora que eu falar... Não, pela ordem é se o magistrado não permite que você fale, ou se o promotor, às vezes, se empolga e não deixa você pontuar sobre aquele assunto que está sendo debatido. Aí você, pela ordem, e fala. Então, você usou pela ordem. O magistrado não deixou você falar. Você deixa a pessoa terminar de falar o que está falando. Excelência, você pode só levantar a mão. O juiz já sabe. Quando o advogado levanta a mão, o juiz já sabe que é o pela ordem. Excelência, eu quero que conste em ata que eu não pude falar, que eu não estou podendo falar aqui nesse momento. E aí, como a gente já estava conversando anteriormente, o magistrado fala, mas está gravada a audiência, eu não preciso constar em ata. Preciso. Eu quero que conste, estou fazendo um pedido formal para que conste em ata que está sendo cassado o meu direito de fala neste momento na audiência. Não vou constar. Excelência, um minutinho. Peço que o senhor suspenda aqui a audiência, que eu vou pedir auxílio aqui ao meu delegado de prerrogativas. E aí você vai sair da sala, ou mesmo dentro da sala, vai ligar ou para o plantão de prerrogativas, ou vai ligar para mim diretamente. Eu vou me deslocar ao fórum na hora e vou conversar com o juiz. E vou apaziguar, e vou pedir, e vou dialogar, e vou construir ali o entendimento. E se o juiz na hora falar assim, não, eu não vou suspender nada, não? E você não pode sair da sala? Pode, você sai da sala. Por exemplo, se você sair da sala, o seu cliente vai ser prejudicado? Não vai ser prejudicado. Mas, gente, é aquilo que a gente já tinha falado. Cada caso é um caso. Sim. E vamos agir, a gente tem que ter firmeza, mas vamos agir com educação e com respeito. E né? coerência também. Dentro da sala de audiência, aquilo é um ambiente estritamente formal. O magistrado ele está representando o Estado. Então, você precisa se dirigir ao magistrado com respeito. Por mais que ele esteja te desrespeitando, você não pode desrespeitar a figura dele. Então, você vai se dirigir ao magistrado. Excelência, eu peço que o senhor suspenda momentaneamente a audiência, porque eu vou entrar em contato com o meu delegado de prerrogativas para que ele venha aqui neste momento, porque eu sinto que a minha prerrogativa... Quando o advogado fala isso, às vezes o magistrado, ele Fala então, aí, vai. tudo bem, vamos lá, não precisa chamar não. Pronto, já resolveu. Por quê? Porque eu vou chegar lá, eu vou conversar com o magistrado e ele vai ter que deixar o advogado falar. Vamos supor que, em último caso, você me acionou lá para uma audiência criminal e comigo lá não, eu não vou deixar ela falar, já falou muito, ela tá querendo falar... não? Então, o que eu, como delegado, vou fazer? Eu vou lavrar um auto de constatação. Esse auto de constatação, é muito importante que se diga, eu só posso lavrar um auto de constatação do que eu presencio, do que eu vejo.
Então, se você teve um problema numa audiência semana passada, eu não posso lavrar um auto de constatação com o que você me disse. Porque seria como se fosse um flagrante, né? Então, eu tenho que estar lá, eu tenho que lavrar. Ó, a doutora teve o direito de fala cassado no dia tal, na hora tal, foi acionado, sistema de prerrogativos, delegado compareceu. Eu vou narrar, vou assinar, colher assinatura e encaminhar para o sistema de prerrogativo. Aí o sistema de prerrogativo vai ter uma outra postura. Aí ele vai agir de cima para baixo. Porque qual que é o meu trabalho? É de baixo para cima. Eu falo diretamente com o magistrado, eu falo com o promotor, eu falo com outro advogado, eu falo com o servidor público. Não surtiu efeito, eu encaminho a demanda para a minha superiora fala com o superior dele. Olha que legal. Entendeu? Eu já tive esse problema em audiência quando o juiz me pediu para ser mais rápida nas minhas perguntas, para ser mais objetiva nas minhas perguntas. Ah, não foi aqui em Itajubá, foi em São Gonçalo. São Gonçalo. E ele me pediu, ele falou assim, doutora, só vou pedir para você ser mais objetiva nas suas perguntas, porque não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, doutor, com todo respeito, não estou com pressa, que é o momento de produção de provas. Isso mesmo. Enquanto os fatos não estão esclarecidos, a defesa não fica satisfeita. Corretamente. Pode seguir, doutora. Tá certíssimo. Isso mesmo. Eu até tava fazendo as alegações finais dessa audiência, aí eu tava vendo e falei assim, gente, eu passo uma tranquilidade, mas por dentro a gente tá assim. O que você tá falando? Eu vi um caso bem parecido com o seu, que aconteceu com você na internet. No e Tribunal que, de Justiça. que aí a pessoa pede para ser mais rápido porque tem outras audiências. E aí Estão cansados. e o advogado fala, se o senhor marcou outra audiência em seguida dessa, é um problema do senhor. Eu tô aqui para produzir prova, fazer pergunta e eu vou fazer as Estou perguntas. dentro do meu tempo. É. Super respeitoso. Exatamente. O que o magistrado fez? Nada, Seguiu. só acatou. Justamente. Você acredita que quando o advogado ele deixa de defender as suas prerrogativas, isso enfraquece não apenas aquele profissional, mas uma classe inteira? Enfraquece a ordem toda. Toda atuação nossa, ela deve ser pautada no respeito à cordialidade e no respeito às normas, sejam elas quais forem. Só que quando a gente deixa de lutar e de militar pela liberdade da nossa atuação como profissional, a classe inteira perde. Inclusive existe, o podcast é para N tipo de pessoas. Então nós estamos falando aqui para público, para advogado, para quem não é advogado, para quem é aluno. Existe, inclusive, o desagravo. O que é um desagravo? O desagravo é quando um servidor público ultrapassa os seus limites e atrapalha a advocacia como um todo. O que é o ato do desagravo? Claro, existe um procedimento para se apurar, né? A conduta ilícita ali. Os advogados eles vão para a porta do fórum com o megafone e começam a falar. Meia dúzia de advogado ali... Perturba! Quando eu morava o juiz não quer isso. Quando eu morava em Brasília, era o que mais tinha, era desagravo. Eles já mandavam até no grupo, ó, vai ter desagravo no fórum não sei onde. E ia mesmo, megafone, protestava, fazia banner. Então, assim, o primeiro, como a gente aprende, o primeiro juiz de toda causa, quem é? É o advogado. Quando o cliente chega no escritório da gente, a gente vai escutar ali 1 hora, 2 horas daquela fala, com choro, com risada. Você vai tirar ali... A pessoa podia ter falado só 3, 4 minutos, mas ela falou 1h30. Você vai filtrar tudo aquilo e vai tentar encaixar na norma, seja em qual legislação for, criminal, você vai encaixar ali. Então, você está julgando, analisando aquela lide ali. Então, nós, como profissionais, se eu não luto para que eu tenha liberdade de atuação como profissional, você não vai ter. A doutora não vai ter. Os advogados, no geral, não vão ter. Por isso que é muito importante que todo advogado tenha conhecimento do estatuto, tenha conhecimento do artigo 7º, do artigo 7º-A, do artigo 7º-B, para que a gente possa exercer a nossa profissão com firmeza, mas com educação. No seu cargo, já teve alguma situação que te marcou muito? Ou você sabe de alguma história de algum colega também delegado
para contar pra gente? Olha, a atuação da gente como delegado, para mim, né, gostaria, inclusive, de permanecer nesse cargo por muito tempo, porque eu gostei tanto de atuar como delegado. Por quê? Porque você ouve a queixa do seu colega, né? E você está ali para ajudar o seu colega a ter mais força, a ser mais visível, a ter os seus direitos como profissional atendidos. Então, o que eu vejo que acontece muito? O impedimento de acesso a advogado. Então, por exemplo, nós em Itajubá nós temos uma unidade prisional, nós temos um presídio aqui. Vez ou outra há uma dificuldade ali de acesso. Nós tivemos uma dificuldade agora recente com um advogado que não era daqui. Ele era de Pouso Alegre, se não me engano. Tentou, ele veio e não conseguiu acesso com o cliente dele. Aí, numa outra semana, ele voltou, não teve acesso. Aí, ele me mandou um e-mail relatando e pedindo que eu atuasse como delegado de prerrogativas. E aí, eu, imediatamente, a hora que eu recebi o e-mail, eu liguei para o diretor do presídio. Falei, Castro, estou tendo um problema assim, assim, assado, advogado tal, no dia tal, na hora tal. O que está acontecendo? Ele não conseguiu entrar. Douglas, no primeiro dia, nós estávamos tendo um princípio de motim dentro da unidade prisional. Eu não podia dar acesso ao advogado para a segurança dele. E eu falei isso para ele. Puxa vida, eu não vou querer entrar num presídio se está tendo uma confusão lá dentro. Uhum. Eu não vou querer. Então, o diretor do presídio, acertadamente, falou, olha, não posso dar acesso para você nesse momento. Você tem o direito de entrar, mas eu, como diretor do presídio, tenho que assegurar a segurança dos internos e de quem entra aqui. Não posso colocar você para dentro. Beleza? Aí, na outra semana, a mesma coisa. Douglas, não teve. Ele fez o agendamento, porque existe uma plataforma de agendamento para falar lá no parlatório, no presídio aqui de Itajubá. Esse agendamento para facilitar o atendimento do advogado com seu cliente. Facilitar. Não é obrigatório, tanto que existem presídios que não trabalham dessa forma. Então, o nosso aqui existe esse agendamento. Doutor, o senhor fez o agendamento? Não, eu não fiz o agendamento. Tá. Castro, ele não fez o agendamento. Ele continua tendo o direito de ter acesso. Douglas, ele vai ter. Só que ele vai ter que esperar. Porque eu tenho que remanejar uma equipe para tirar o preso da cela, colocar ele no outro lugar. Não é assim. Não é te abrir uma porta e rapidamente o advogado está falando. Não é assim que funciona. O presídio não é assim que funciona. Ali é uma área de segurança máxima. Então, você pode atuar, por exemplo, esse colega era de Pouso Alegre, você pode atuar em nome dele, mesmo a subseção dele sendo de Pouso Alegre? Posso. Porque assim, a minha nomeação, na verdade, apesar da indicação ter sido feita pela doutora Elisa, que é a presidente da 23ª subseção, eu fui nomeado pelo nosso presidente seccional, que é o Gustavo Chalfun. Então, a minha atuação é regional. Eu posso atuar na região sul-mineira. Ah, legal. Muito bom saber isso. Você já comentou um pouco sobre como que é a atuação do delegado de prerrogativas quando tem uma violação. Você também falou que você acredita que os próprios advogados desconhecem as suas prerrogativas, né? E aí eu queria saber de você quais são as violações mais comuns que acontecem justamente pela falta de conhecimento dos próprios advogados. Então, a primeira e mais comum é essa questão do acesso, né? O acesso aos servidores, ao acesso ao cliente. Por exemplo, o acesso no presídio ou acesso ao magistrado. O magistrado ele tem que atender o advogado, né? Nós tivemos aqui em Itajubá um problema, acredito que ainda estamos tendo, infelizmente, de um magistrado que, em tese, não atende o advogado. Eu, junto com a doutora Elisa, já estivemos 2 vezes com esse magistrado e qual que é a fala? Não, eu atendo todo mundo. Gente, não atende. Não atende, excelência. E eu, sabe? E aí, essa falta de cordialidade e essa falta de educação, ela é dos 2 lados. Vou relatar aqui uma fofoquinha. Numa dessas reuniões com um dos magistrados, não vou falar quem, esse magistrado estava alterado. Por quê? Quando você vai ao magistrado,
Isso é uma reunião institucional. Então, quem estava ali em reunião? A 23ª subseção, em reunião com a vara X. O juiz, a presidente e os delegados. Então, é uma reunião institucional. O magistrado, super desestabilizado, gritando. Eu olhava assim, mas não pode, isso não tá errado. Não, porque eu falo alto, eu falo alto mesmo. Aí, na mesma reunião, estava presente um conselheiro nosso estadual. Falei, excelência, isso aqui é uma conversa, não existe agressão nenhuma aqui e não entendo o tom de voz de Vossa Excelência. Conselheiro, acertadamente. Então eu falo assim. E aí, né, depois, né, conversa interna. Quem que estava na frente do magistrado? Era a nossa presidente, a doutora Elisa. Se fosse um homem, ele não estaria falando daquela forma. Então você vê que a gente ainda precisa ensinar cordialidade, ensinar respeito, ensinar educação. Porque a doutora Elisa Pires, que é a nossa presidente, ela estava lá não como mulher, ela estava lá como presidente da 23ª subseção. Mas ela é uma mulher. E ela não pode ser, sabe, atacada. Sabe? Então, assim, a gente lida com situações no dia a dia. Inclusive, é uma das coisas que eu gostaria, até a gente tinha comentado, que hoje em Itajubá, estamos eu e o Dr. Kaiser como delegado de prerrogativas. E nós estivemos agora em fevereiro num evento, na solenidade de entrega das carteiras, porque as carteiras nossas, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas as carteiras nossas são diferentes. As carteiras do advogado, ela é uma carteirinha vermelha. As nossas são amarelas. E vem escrito nela, sistema de prerrogativa, para que, caso seja necessário, a gente apresente e seja tratado como membro do sistema de prerrogativa. Então, eu estive presente na solenidade de posse. E aí, conversando com a nossa procuradora-geral, eu falei, doutora, eu preciso muito que a gente faça em Itajubá o curso de capacitação para delegados, porque nós precisamos ter delegadas. É claro que eu, como delegado de prerrogativa, eu vou atender a doutora a qualquer momento. Só que, às vezes, a mulher ela se sente mais confortável quando há uma delegada, né? E a gente precisa disso. Porque, além dos direitos específicos do advogado, existem os direitos específicos da mulher advogada. O acolhimento também, imagino eu, de uma delegada mulher, o acolhimento para uma outra mulher, com certeza deve ser diferente. Com certeza. Porque essas situações de embate desestabiliza a gente. É igual as pessoas falam assim, Rafa, como que você consegue advogar sem chorar? Eu falo, você chora antes e depois, mas não durante. Então, assim, fica nervosa, é normal, tá tudo certo, te desrespeitou, engole ali, segue. É lamentável ver essa situação da Elisa. Inclusive, se ela precisar da próxima reunião, eu vou descontar do doutor, porque eu não falo algo. Não é? É lamentável, entendeu? É lamentável. Rafaela para delegada de prerrogativas. Não, então fica aqui o convite. Quero muito, né? A gente está aí trazendo para Itajubá esse curso presencial. Eu fiz esse pedido formal para a doutora Gleiciane, para o doutor Lázaro, que é o diretor da Escola de Prerrogativas da Seccional Mineira, e eles concordaram, a gente está só adequando as datas, mas o que mais me motivou a pedir esse curso presencial é, em primeiro lugar, para que tenhamos delegadas de prerrogativas e que não só que as pessoas sejam delegados, mas para que os nossos colegas, eles tenham conhecimento do que é direito, até onde eu posso ir, entendeu? Porque ele pode fazer o curso e não ser delegado. Ele pode simplesmente fazer o curso para conhecimento próprio, para atuação dele como profissional. Não é automático. Eu vou fazer o curso e vou ser delegado. Não.
Porque para ser delegado, precisa da indicação da presidente e precisa da nomeação do presidente da seccional. Então, o simples fato de fazer o curso não dá o cargo para o advogado. Existe... É importante que se diga isso, porque às vezes a gente tem ali um advogado ou uma advogada que não querem atuar como delegados e eles pensam assim, eu não vou fazer o curso porque senão eu não quero ser delegado. Não, faça o curso. Faça o curso para a sua profissão, para você saber os limites, para você saber quando acionar, como acionar, a quem acionar, porque a gente precisa disso. A gente precisa ter... a garantia da segurança a garantia... e independência da nossa advocacia, Sim. né? Exatamente. Douglas, a gente já está finalizando aqui. Para fechar, né? Conta pra gente uma prerrogativa que muitos advogados desconhecem, assim, poucos acionam, poucos pedem, poucos solicitam. Por exemplo, um chocolate quente fornecido pelo fórum. Eu sei que não existe, mas poderia. Mas é algo que ninguém usa, entendeu? Mas é algo, assim, realmente desconhecido. Olha, a questão de ser desconhecido, eu vou ao contrário um pouco da sua pergunta. Eu acho que a grande dificuldade nossa não é o desconhecimento do que é positivado. Como os advogados não sabem o que são prerrogativas, então vamos lá. Basicamente, não vou lembrar de todas aqui, mas inviolabilidade de domicílio, a liberdade de atuação profissional. Então, por exemplo, eu chego na delegacia, eu chego no presídio, eu tenho que ter acesso ao meu cliente. Uhum. Não tem procuração, eu tenho que ter acesso ao meu cliente. O processo corre com segredo de justiça, tem que ter procuração. Aí mas a procuração do doutor é de 2025. Procuração não foi revogada, excelência. Eu continuo, pode colocar essa procuração aí. Então, procuração não tem validade, a menos que esteja específica no documento. Procuração válida até... A procuração não tem. Então, existem magistrados exigindo atualização de procuração. Falei, gente, que isso? Não existe isso. Né? Então, assim, qual que é a dificuldade? Muitos dos nossos colegas, eles nos acionam e eu viro para eles, às vezes eles não ficam muito contentes, falo, olha, não é prerrogativa. Isso você consegue com recurso. Existe um meio jurídico para fazer isso. Existe a ferramenta. Grande parte das demandas que chegam a mim e que chegam à doutora Gleiciane são procedimentais. E aí o que eu faço? É porque é a minha forma de atuar. Eu explico para o advogado. Falo, doutor, o senhor já fez isso? Não, então, então o doutor vai fazer o recurso tal, o prazo é tal, vai colocar ali, vai pedir um destaque. Eu não deveria fazer isso. Porque, em tese, o profissional tem que saber como lidar. Existe o Código de Processo Civil, existe o Código de Processo Penal. O advogado, para ele passou no exame de ordem, ele é habilitado. Ele é habilitado para fazer aquilo. Mas tudo bem, às vezes a pessoa, né, esqueceu ali. E eu vou, com toda a educação, falo assim, doutor, só tem que fazer um recurso. Aqui não é o caso de atuação de prerrogativa. Então, o senhor faz um recurso e pede a revisão disso para a segunda instância. Uhum. Há alguns casos, inclusive, que o sistema de prerrogativas ele pede habilitação em autos, para acompanhar autos. Mas ele não faz petição. O sistema de prerrogativas e o sistema de defesa de honorários, ele não faz petição, ele não pede. Quem vai pedir é o advogado. Nós tivemos recentemente, sei que a gente está se alongando bastante, mas um caso específico do nosso Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, um absurdo horrível, sobre aquele caso onde o tribunal cassou uma decisão que condenou um homem por fazer sexo com uma criança. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Sim. O que a OAB de Minas Gerais fez? Ela não peticionou e pediu a condenação da pessoa. Ela pediu a habilitação no processo. Por quê? O desembargador, o magistrado, nossa, a OAB está aqui me olhando. Entendeu? Eu não posso fazer nada de errado. Agora, a OAB, ela não vai peticionar. Quem tem que peticionar é o advogado. Só vai, então, ali
A gente pode até falar que está uma forma de fiscalizar. Então. Exatamente. Como existe o Ministério Público que atua como custos legis, como fiscal da lei, às vezes a OAB também vai atuar como custos legis. Ela vai entrar ali num processo para que a OAB tá vendo o que está acontecendo aqui nesse processo. Há uma infração, a OAB vai tomar as... E assim, muitas coisas acontecem. É uma coisa também que eu preciso dizer. Nós, advogados, no Brasil afora, nós, com a facilidade tecnológica, a gente tem os WhatsApps, os grupos nossos, né? Grupos de advogados, grupos de debate, e muito se fala dentro desses grupos. Mas existem os canais adequados para você acionar a OAB. Então, se você faz parte de um grupo de advogados, só advogado, e ali, né, como advogados que somos, o que acontece nesses grupos? Pergunta o tempo todo, telefone da vara não sei da onde, e juiz não sei da quem que atende. É sempre uma pergunta sobre o métier nosso de advogado. Mas, vez ou outra, surgem críticas. Surgem críticas, por exemplo, contra a Ordem dos Advogados. Eu falo isso porque eu pertenço a vários grupos. Porque a OAB é inerte, porque a OAB é inativa, porque... Olha, esses profissionais, eles desconhecem o trabalho da OAB. Porque se eles conhecessem, de fato, eles não falariam isso. A OAB, tanto a 23ª subseção, quanto a nossa seccional mineira, tem uma atuação muito firme e muito dinâmica, até ativista, na defesa dos advogados. Então, aquele advogado que às vezes fala, a OAB não fala nada, a OAB deixa quieto, é porque a OAB ela não atua nos holofotes. Existe um sistema, existe a OAB estadual, existe a OAB nacional, existe o sistema, por exemplo, de prerrogativas nacional, existe o sistema de prerrogativas em âmbito estadual, e eles conversam. Então, às vezes, há uma agressão, há um problema, a instituição, ela resolve de forma institucional. Ela não precisa ir no Facebook ou ir no jornal. Olha, a OAB está batendo no... Não é assim que funciona. Nós, advogados, nós trabalhamos dentro da formalidade. Nós exercemos o nosso trabalho em cima da lei. Então, a gente não é assim que a gente trabalha, né? Então, assim, eu fico bastante, às vezes, triste com críticas, porque as críticas, elas nos levam a ser melhores. Mas há algumas críticas que simplesmente são críticas. São advogados que não sabem como que funciona a OAB e falam, a OAB é inativa, a OAB não faz nada para proteger aquele advogado. Não faz mesmo? Faz. Pelo menos, desde a minha nomeação como delegado, todos os telefonemas que eu recebi, eu fui resolver pessoalmente. Então, se qualquer... E aí eu faço aqui um pedido formal, inclusive. Você, advogado de Itajubá e região, que sinta que teve a sua prerrogativa, as suas prerrogativas violadas, entre em contato comigo. Me mande uma mensagem, me ligue na hora que estiver acontecendo, porque aí eu vou conseguir te ajudar. Se ninguém pedir, não tem como reclamar de não ter sido atendido. Né? Exatamente. A maioria das vezes eu vejo também nos grupos o pessoal muito... A OAB não fez nada, mas alguém pediu? Alguém formalizou? Sim, né? sim. Douglas, a gente chegou ao fim de mais um episódio, mas eu queria te agradecer por ter vindo compartilhar suas experiências e falar sobre algo muito importante, que é sobre as prerrogativas dos advogados. Espero que você possa voltar em outras oportunidades. Né? A Rafa também, ela pode falar, eu vi que ela ficou bem interessada no assunto, né? Foi uma aula, na verdade, né? É muito legal mesmo. Eu aguardo pelo curso, mas foi como você mesmo falou, eu não tenho interesse em ser delegada. Mas eu acho que quanto mais a gente acessa os nossos direitos, menos eles são tomados de nós. Sim. Então, se eu sei que é meu, se eu sei que é garantia, eu vou lutar por aquilo. Sim. Obrigada, Douglas. Eu que agradeço o espaço. Acredito que esse projeto, né, do Diálogos com a Ordem é excelente. Eu acompanho todos os episódios e
faço aqui mais uma vez, né, o apelo para você, advogada, você, advogado de Itajubá e região. Nós vamos fazer o curso de defesa, né, das nossas prerrogativas. Eu ainda não tenho a data correta, mas assim que eu tiver, eu vou disponibilizar para as meninas, vai estar em todos os canais, provavelmente vai ser no mês de abril, para que a gente possa fortalecer esse nosso sistema de prerrogativas, para que a gente possa fortalecer a advocacia e para que a gente possa, porque uma advocacia forte, uma advocacia unida, Sim. garante o direito da sociedade. Nós, como advogados, nós juramos defender a democracia e o Estado democrático de direito. E para isso, a gente precisa contar com as nossas prerrogativas. Salva de palmas. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast Diálogos da Ordem, porque direito também se faz com diálogo. E continue nos acompanhando nos próximos episódios, tá bom? Até a próxima. Até, tchau.